Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras tem um estudo novo para você. Continue ligado no estudo de hoje. O tema de hoje é: viver direito é estar na direita de Deus. Você está no lado direito da vida? Se não, quero que saiba que o lado direito da vida é estar à direita de Deus. Viver corretamente nesse mundo, queridos, é viver do lado direito de Deus. Falaremos sobre isso hoje, com mais assunto, com mais exatidão, para você compreender melhor o que é estar à direita de Deus. Antes de mais nada, se você não se inscreveu no canal, aproveite agora, faça a sua inscrição, nos acompanhe nesses estudos que são muito importantes para a nossa edificação, alicerce e alimento da nossa fé. E eu ainda te desafio em 3 segundos você dar o seu joinha, tocar no sininho e compartilhar o vídeo de hoje, ok? Antes de mais nada, eu quero chamar a sua atenção para a gente ler um texto do livro de Mateus, no capítulo 25, versículos de 34 e 41. Diz assim esse texto, acompanhe comigo. Versículo 34. Então dirá o Rei Jesus aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, o mundo inteiro, por suas religiões, acha que está à direita de Deus, porém a maioria está à esquerda da vontade divina. Jesus deixa bem claro nesse texto que os da direita dele serão benditos e os da esquerda dele serão malditos. Aqui Jesus deixa interessante também que não há meio termo. Ou você está à direita dele, ou estará à esquerda dele. Precisamos resolver essa escolha ainda aqui na terra, porque depois que tudo isso passar, lógico que a vida é passageira, nós estamos numa vida terrena que logo vai se acabar, aí não teremos mais chance de mudar de lado. Ou esquerda ou direita, ou bendito ou maldito seremos. Diante dessa pergunta, fica então a questão: de que lado você está hoje? Talvez você até possa responder nesse momento aí: eu estou do lado direito de Jesus. Mas então, querido, você precisa provar com a sua vida se o que você está dizendo é verdade. O próprio Jesus dá a dica de quem de fato é o povo dele, o povo que se identifica com os da direita de Cristo. Entendendo que o lado esquerdo sempre vai gladiar com o lado direito. A Bíblia toda discorre sobre isso. Se observarmos o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, entendemos ali que são características que se aplicam a um verdadeiro cristão que professa a fé em Cristo. Nesse sermão, Jesus ele profere lições de moral e conduta, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Quem eram os ouvintes daquele sermão? A quem Jesus se identificou ali? Queridos, vemos ali Jesus se identificando com os excluídos, com os rejeitados, com os humilhados, os exilados, os pobres da sociedade, os enfermos, os abandonados pelo Estado. Jesus era representante de um povo excluído, que ninguém dava valor e, além do mais, era um povo muito perseguido. Então, talvez você esteja raciocinando aí comigo e pense: talvez você queira que Jesus seja o ponto motivacional da vitória do seu dinheiro ou dos seus bens, Talvez até mesmo você queira que Jesus esteja incítrico aí no sucesso do teu nome. Então pense 2 vezes, meus queridos, pois não dá para encaixar Jesus nos teus planos se os teus planos forem esses.
se entendendo para quem ele veio ajudar, ele não se encaixaria nos teus planos. Ele era muito sensível. As pessoas que eram vulneráveis na sociedade, ele era muito sensível a essas pessoas. Até o próprio Jesus nasceu em meio dos pobres, numa manjedoura. E as pessoas que se convertiam a ele, que o acompanhavam, também era do nível dele, era da altura dele. O próprio Jesus era um servo sofredor que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele veio para os que eram apedrejados, marginalizados, leprosos, para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. As maiores críticas de Jesus não foram contra os pecadores, foi contra o pessoal que se achava santo demais, contra o povo religioso, contra o poder da época, os políticos. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria o maior crítico da igreja evangélica e da política social, ou uma politicagem barata que existe em nossos países. Seria contra a hipocrisia. Jesus seria contra a demagogia, interesses pessoais, corrupção, religião vazia, sem Deus, igrejas cheias de estrelas. Nos dias de Jesus, quando ele se sentava com os pecadores, aí os religiosos da época e os políticos o repudiavam. Como é que tu se assentas com pecadores e publicanos e come com ele na mesa? Mateus capítulo 9. Então Jesus responde: eu vim para eles, eu vim para cuidar deles, eu não vim para fazer parte de nenhuma placa de igreja ou de nenhum partido político. Eu vim para curar a enfermidade social de uma nação que se esqueceu dos valores morais e espirituais. É Cristo de quem estou falando, e ele sempre foi assim. Lucas capítulo 7, versículo 38. Uma mulher pecadora, chorando, começou a lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugando-lhe com os cabelos. Ela beijava-lhe os pés, ungia com perfume. Vendo tudo isso, alguém disse: Jesus, se o Senhor soubesse quem é essa mulher, como ela é pecadora, o Senhor não deixaria ela fazer isso contigo. Aí ele dá a resposta a Simão, que era o dono da residência: Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste beijo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste, Simão, a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por que esse costume aí? Era o costume da época de Jesus. Quando o anfitrião convidava alguém para um banquete, um jantar, era de costume que os empregados do anfitrião lavassem os pés dos convidados, ou então tivesse ali na entrada água para que os próprios convidados lavassem os seus pés. Logo em seguida, eles o perfumava os convidados, dava um ósculo santo. O dono da casa, quando eles entravam já lavados os pés, o dono da casa dava um ósculo santo, que era um beijo na testa. Daí ele o levava ou não para ocupar os primeiros lugares da mesa. Querido, sabe por que criticaram tanto Jesus e perseguiam tanto a Jesus naquela época? E hoje também não é diferente, porque os líderes daquela época, extremamente religiosos, eles não reconheceram Jesus como mestre e senhor. Eles não respeitavam como Senhor autoridade. Por isso que eles o tratavam desse jeito. E você acha, meu querido, que é diferente hoje a forma que tratam Jesus? Não é não. Se Jesus viesse agora, sem avisar, entrasse numa igreja hoje, observasse o louvor, as estrelas no palco, cantores que mais parecem Michael Jackson, coreografias que ganhariam de 10-0 para os Mamonas Assassinas, cadeiras super acolchoadas para os irmãos se sentirem tão confortáveis a ponto de dormirem no momento da explanação da palavra sagrada de Deus. Imagine então comigo se Jesus se encaixaria hoje nesse quadro. Claro que não. Jesus não se encaixaria com um povo que exclui o irmão, que rejeita os pobres, que condena e ainda vive em grupos. Jesus não se encaixaria numa igreja elitizada. Não, meu querido, claro que não.
Se fôssemos trazer para hoje o apedrejamento daquela mulher, seria da seguinte forma: um ladrão foi pego assaltando e a população o pegou, colocou num círculo e todos armados, o porte ilegal de arma estava aí, queriam atirar nele. Daí Jesus chega e pede: dê uma chance pro ladrão. Hoje isso me parece surreal, perigoso, insustentável, até mesmo para a igreja moderna que diz ser do Senhor Jesus, mas é apenas de homens interesseiros e acomodados. Precisamos aceitar o reino de Deus. Jesus veio para essa gente marginalizada, excluída, à margem da sociedade. A exemplo do ladrão na cruz, ele, além de perdoar o cara, ele ainda disse que prometia o cara estar com ele na glória. Queridos, eu não sou um pastor melhor do que ninguém, não sou livre de pecado, eu sou muito falho, eu sei disso. Mas eu busco arrependimento todo dia e peço a Deus, usa-me, quebranta-me, transforma-me, faz-me vaso novo todo dia, porque todo dia eu sou pecador. Porém, devemos seguir o caminho de Cristo, o que Ele ensinou, sabendo que isso nos garante hoje a graça de Deus. Não é a placa da minha igreja ou o clero que eu pratico, mas é a graça de Deus na minha vida. Mas, queridos, nós, igreja, estamos adormecidos numa rotina de mesmice religiosa, enclausurada em seus templos, num sincretismo religioso. Interessante é que, quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atirem a primeira pedra, todos saíram e ficou só ele e aquela mulher. Daí ele disse: vai e não peques mais. Essa frase chama muito a minha atenção e eu queria que ela chamasse a sua também. O desejo de Jesus era esse: vá e não peques mais. Grave essa frase. Não adianta você achar Jesus legal, gostar de Jesus, amar Jesus, ouvir de Jesus, defender com unhas e dentes a sua denominação, se você está atolado com as coisas desse mundo e não muda de vida e não deixa de pecar mais. A ordem de Jesus é: não peques mais. Jesus nos chama para nos endireitar, mudar este mundo com a nossa mente ou com a mente dele, pensar igual a ele, falar igual a ele, agir como ele agiu, ser parecido com ele, nascer de novo. Precisamos deixar o pecado de lado e mostrar que de fato somos de Jesus, pela vida que vivemos, a vida prática, a vida que mostra, a vida que muda, a vida que é transformada por Jesus em nossa volta e as pessoas sintam isso, uma vida que impacta, uma vida que não se conforma com esse mundo. Jesus diz que nos ama, nos perdoa, nos purifica, nos abençoa, nos cura, nos salva, mas também ele diz: vás e não peques mais. Necessitamos nascer de novo, senão o mundo nos ganha, o mundo te compra, o mundo te muda, te destrói. Se de fato você conhece a Jesus e o deseja, então você sabe o que é arrependimento, você sabe o que é quebrantamento e você sabe o que é entrega. Arrependimento, quebrantamento e entrega. Não existe você ler a palavra de Deus, querido, conhecer a Jesus, amar a Jesus, aceitar a Jesus e não se arrepender e ser uma nova criatura. Não existe você não mudar isso na sua vida. Ou você serve a Deus ou ao diabo, ou ao mundo ou às riquezas, ou serve ao espírito ou à carne. Ou você é bendito do meu Pai, os da direita de Jesus, ou você é maldito, os da esquerda de Jesus. Jesus estava sentado com os pecadores, comia na mesa deles, porém não sendo pecador como eles, ele ainda dizia: vai e não peques mais. Arrependa-se dos seus pecados. Você que está me ouvindo nessa hora, eu não sei o que te aflige a alma, o que te ataca a mente, o que aperta o coração. Arrependa-se dos teus pecados, mude de vida, saia desse ciclo vicioso do pecado e se arrependa. Sejamos novas criaturas, precisamos nascer de novo, sermos cristãos de verdade, não teóricos domingueiros ou críticos da Bíblia ou perseguidores de sermões.
sabemos que somos pecadores sim, mas o que Jesus quer é que não queiramos mais sermos pecadores. Não existe, querido, você estudar a Bíblia, conhecer a Jesus, saber que existem princípios, leis para não continuar pecando e insistir nisso. É muito injusto com a Bíblia viver assim, sem sentido, sem finalidade, sem esperança. É complicado você ver na Bíblia uma série de valores, normas, diretrizes para que sejamos bons maridos, boas esposas, bons funcionários, cristãos com bons testemunhos, sabendo que Jesus ensina tudo isso e viveu o oposto disso. Isso entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso entristece a Deus. Precisamos saber que a humanidade é formada por dois lados. Primeiro, os que obedecem os segmentos de Jesus Cristo por amor e fé. Segundo, os que buscam outros meios, métodos, religiões diversas, dogmas, conceitos humanos, referências mitológicas ou extra-espiritual. Sempre vai existir esses dois lados. Jesus Cristo, o mestre dos mestres, ele não deu meio termo. Ele diz, ou você é de um lado ou é de outro. Não existe em cima do muro. Quanto à saída deste mundo para o reino celestial, ou você é da direita ou você é da esquerda. Não existe existir um cristão que esteja na esquerda. Não existe isso. Ou você é cristão ou você é da esquerda. Os dois juntos não combinam. Jesus disse isso à igreja de Laodiceia porque os irmãos estavam agindo como nicolaítas. Nicolaítas significa gnósticos. Viviam um cristianismo espiritualista igualzinho ao Império Romano. Essa descrição que Jesus falou aqui, ou você é quente ou frio, pois morno eu vou vomitar você da minha boca. Ele falou para a igreja em Laodiceia, para os nicolaítas ou gnósticos. Por que ele falou isso? Essa descrição utilizada no texto quente e frio é o próprio da região da Laodiceia. Por lá existiam muitas piscinas térmicas, muitas piscinas de água quentes, termais, tornando a cidade um lugar de peregrinação, de banhos de cura. Aí ele fez essa ligação, sabendo que se tomarmos água morna, causa ânsia de vômito. Aí ele faz essa ligação. É por isso que Jesus usa essa linguagem, pois ele sabia o que Jesus estava dizendo. Mornidão, eu vomito. Ou vocês é da direita ou você é da esquerda. Queridos, quero te convidar a pesquisar na Bíblia agora, na Bíblia Sagrada, o que diz sobre o lado que devemos nos posicionar para estarmos coerentes com Deus no seu reino. Entendidos de que muro, meio termo, mornidão, Deus vai vomitar da sua boca. O próprio Senhor Jesus Cristo nos dá a dica de qual lado devemos nos posicionar. Acompanhe comigo alguns textos. No versículo 21, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 21, o versículo é o 6º. João 21 relata que os discípulos passaram a noite pescando e não pegaram nada. Jesus pede para eles lançarem a rede para a direita do barco, ao redor onde eles estavam. E ali era a praia. O que aconteceu? A pesca milagrosa. O barco encheu-se de peixe a ponto de rasgar as redes. João 21. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 27, está escrito que foi crucificado 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda de Jesus, nas cruzes. Isso está registrado em um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? Quem tem dúvidas sobre o que são livros apócrifos, pesquise no nosso canal, que tem lá um vídeo chamado Apócrifos, os livros perdidos da Bíblia. Depois você consulta em nosso canal e veja esse vídeo, que é também muito interessante. Voltando aqui, o Evangelho de Nicodemos é um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? Não oficializado, é considerado como não canônico pela igreja. Ele surgiu no século III, e em seu capítulo 9, versículo 5,
né, do Evangelho de Nicodemos, ele identifica os dois malfeitores da cruz. E lá ele diz o nome. O primeiro era Dimas, que era o da esquerda, e Gestas, que era o da direita. E uma das características desse evangelho ser apócrifo é que ele titula o bom e o mau ladrão. Ora, se existe bom ladrão, meus queridos, a não ser que esse acontecimento fosse registrado no Brasil. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, que é melhor. Pois bem, no livro apócrifo chamado O Evangelho de Nicodemos, registra que o ladrão da esquerda se chamava Dimas e o da direita se chamava Gestas. E foi justamente Gestas, o ladrão da direita, que Jesus perdoou e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Salmo 91, versículo 7 está escrito: 1000 cairão ao teu lado, à esquerda, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Podemos entender isso da seguinte forma: 1000 inimigos podem cair sobre ti do lado esquerdo, 10.000 cairão sobre você no seu lado direito, mas eles não chegarão perto de ti para tomar ou afastar a tua vida. O que é isso, queridos? É uma promessa de proteção perfeita, segurança máxima que Deus dá aos que estão à sua direita. Porém, o que eu quero chamar a atenção nesse texto é porque no lado esquerdo só 1000 e no lado direito 10.000. Porque, queridos, quando se refere ao lado direito na Bíblia Sagrada, se refere a lugar de autoridade, de força, de poder, e é aí que o inimigo mais ataca, no lado direito. É neste lugar de autoridade e poder que Deus nos chama através de Jesus para ocupar, para reinar com Ele, morar com Ele. É no lugar da direita, autoridade e poder. É por isso que o evangelista Lucas, no capítulo 22, já no versículo 69, ele diz: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita, à destra do poder de Deus. Preste atenção comigo no livro de Levítico, capítulo 8, versículo 23, e também no livro de Êxodo 29, versículo 20. Lá se registra a consagração de Arão e os seus filhos como sacerdotes, para que eles estejam em prontidão e em paz com Deus. E então a Bíblia narra aqui e começa a cerimônia de unção. Aí começa a ungir a orelha direita, depois a mão direita e depois o pé direito deles. A unção de Arão é um tipo de unção parecida com a de Jesus. Porém, a de Jesus é superior a qualquer unção. Por quê? Porque Arão foi ungido por Moisés, que representava Deus. No caso de Cristo, Cristo foi ungido pelo próprio Deus e recebeu uma porção maior de que todos os outros sacerdotes da história. Está registrado em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, nessa cerimônia se fazia um ritual de purificação, conforme está registrado, capítulo 8, versículos de 23 a seguir. Então, como era feita essa cerimônia de consagração dos sacerdotes? Os sacerdotes levitas colocavam as mãos na cabeça de um cordeiro e depois o degolavam. Os sacerdotes, com esse ato, estavam transmitindo seus pecados para o cordeiro, que tomava sobre si as culpas, pagando por eles, no derramamento de sangue, na sua vida, o pecado deles todos. Dessa forma, através do sangue, surge uma identificação entre os sacerdotes e o cordeiro que morreu por ele. O cordeiro, expiação de pecados pelo sacerdote. Por que o sangue era passado na ponta das orelhas direita dos sacerdotes? Porque, querido, esse sangue purifica e capacita o homem para ouvir a voz de Deus. As pessoas que são consagradas por Deus, onde o sangue de Jesus cobre os seus ouvidos, unge os seus ouvidos, ela não sente coceira nos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ela sente prazer, ela sente fome e sede de ouvir mais e mais. O servo deve estar constantemente pronto para conhecer a voz do Senhor.
Quando Deus falar, conhecer a voz dele, obedecê-lo naquilo que ele quer ordenar. Exemplo de Samuel e Eli. Quem não conhece essa história interessante? O que diz em João 10, versículos do 3º ao 5º. João 10, versículos do 3º ao 5º. Versículo 3º diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Versículo 4: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Conhecem a sua voz. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Olha que texto interessante. A unção do sangue passando na ponta das orelhas direita. Mas por que também o sangue era passado no polegar da mão direita dos sacerdotes? Queridos, porque o polegar é o dedo principal da mão. Sem ele, os outros dedos não têm força para segurar os objetos. Ele é o que tem mais função na mão e dá segurança, dá firmeza naquilo que você segura. O sangue no polegar da mão direita, que é a mão mais hábil, é a mão destra, fala da firmeza, da definição, da segurança que o servo deve ter no seu Senhor. Fala da capacidade de realizar a obra com diligência e firmeza. Mão direita, polegar direito. Mas o texto ainda continua dizendo: porque também o sangue era passado no polegar do pé direito dos sacerdotes. Queridos, porque o dedo do polegar do pé é o responsável pelo equilíbrio e uniformidade no caminhar. Ele dá apoio a cada passo, mantendo o equilíbrio do corpo e evitando o manquejar. Ao caminhar, o dedo polegar é a última parte do pé que sai do chão, dando equilíbrio a cada passo, mantendo o caminhar constante, sem provocar cansaço, sem provocar dores na perna. Quando você tem o caminhar ali, o meio desconforme, isso atinge até a tua coluna. Mas quando é firme, é consistente ali, é firmeza no dedão direito, aí você tem um caminhar mais firme. Nosso caminhar com Jesus tem que ser assim, firme, conforme, uniforme. Não podemos passar na frente e nem nos atrasar. Sempre firme, com o pé direito firme, à direita. Observe então comigo que toda essa cerimônia focaliza o lado direito do sacerdote. Que interessante isso. O que mais ensina? O que mais esse texto ensina para nós? Ensina que somos chamados também para o sacerdócio de Deus. Isso implica estar à direita de Deus. Fortalecer a direita. Lugar de poder, lugar de autoridade. O lugar que Deus nos chama através de Jesus para ocuparmos. Observe o que está escrito ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que está escrito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também somos chamados a sermos sacerdotes para Deus. Tudo isso que falamos em Levítico 8 foi sobre a cerimônia da unção e consagração dos sacerdotes. Mas, queridos, quanto à purificação do povo, agora é o sacerdote que irá purificar o povo. Isso está registrado já no capítulo 14 do mesmo livro, Levítico. Trata-se da restauração após a cura de uma forte enfermidade. Capítulo 14 de Levítico. É um longo ritual. Ele era estabelecido para a restauração, quer seja de um leproso limpo ou de qualquer outra pessoa que tivesse uma enfermidade infecciosa ou uma infecção na pele. Observe o texto que iremos ler. Pois de agora em diante, após a cura, a pessoa recebia a autoridade de conviver no meio do povo de Deus. Mas como que era recebida essa autoridade? Ele recebia poder para isso. Veja, confira no texto comigo. Levítico 14, versículo 14.
E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Pense aí, focaliza outra vez, lado direito, a consagração dos sacerdotes, a purificação do povo, focaliza lado direito. Poder de Deus, quando atua, o poder de Deus na mão direita, o que causa? Vamos para Êxodo, capítulo 15, versículo 12. Diz: estendeste a tua mão direita e a terra o estragou. É um fato muito conhecido, muito lido, muitos filmes, muitas novelas sobre Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Sempre com a mão, o braço direito, Deus fez Moisés triunfar no deserto. No capítulo 15 de Êxodo, até o versículo 21, relata o cântico de Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, porque gloriosamente triunfou contra os egípcios na travessia do Mar Vermelho e os lançou no mar cavalo e cavaleiro e deu vitória para o povo de Deus. O versículo 12 descreve que a terra os tragou, isto é, o fundo do mar, o abismo que o mar cobre, como está registrado também em Jonas no capítulo 6, versículo 2, lá está escrito assim: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram, mas tu me trouxeste de volta. Parece que ele está falando do território seco, a terra, mas ele está falando das profundezas do mar, né? No original hebraico, aqui a palavra é aretz. Aretz significa terra transformada. Às vezes significa essa palavra a parte mais baixa da terra, ou a parte mais baixa de qualquer coisa, aretz, ou até mesmo as profundezas. Segundo o comentário de Adam Clarke foi um teólogo metodista, erudito bíblico britânico. Ele descreve da seguinte forma: a terra os engoliu, o mar os tragou quando Moisés levantou a mão direita. É muito provável que também tenha havido um terremoto nessa ocasião, embora multidões tenham sido feitos no fundo do mar, pelos quais muitos foram engolidos, mas depois a Bíblia descreve que muitos desses corpos foram lançados na praia. O salmista Asaf, se a gente for ler lá no Salmo 7:7, versículo 18, ele insiste fortemente que houve um terremoto nessa ocasião, que para nós seria um maremoto. Ele descreve assim: a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Aqui ele está falando ainda do feito da travessia do Mar Vermelho. Abalaram-se os pilares da terra, as profundezas da água, quando um braço direito com um cajado na mão direita levantou pelo poder de Deus. Lado de poder, lado de autoridade. E no que diz respeito à segunda vinda de Cristo, o juízo final, o dia do julgamento final, o reinado dos céus, o que fala sobre o lado direito? Salmo 110. Olha o que diz no Salmo 110, escrito por Davi: celebra a exaltação de Cristo ao trono de um reino eterno e é crescente, é um sacerdócio perpétuo, conforme também está registrado em Zacarias capítulo 6, versículo 13º. Envolve a subjugação de seus inimigos e a multiplicação dos seus súditos. Só para você entender melhor, olha o que diz Davi no versículo 5º do Salmo 110. Ele diz assim: o Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Ele julga entre as nações, enchear de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Querido, certamente o que ele ferirá não serão os da direita dele, de forma alguma não serão. Pois observe o que a Bíblia descreve sobre os da direita no Salmo 121, versículos de 5 a 8.
O Senhor é quem te guarda, aleluia. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Você lembra, querido, do que comentamos no início do vídeo? Quem forma o povo de Jesus? Aí nós descrevemos os marginalizados, os excluídos, os perseguidos, né? Os que formam o povo de Jesus, perseguidos por causa da justiça do nome de Jesus, os pobres de espírito. Está lá também Mateus 5, Sermão do Monte. Agora leia comigo o que está escrito no Salmo 109, no versículo 31. Olha o que está escrito: pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que os condenam a sua alma. Deus estará à direita do pobre. Já em Provérbios capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, ó: vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Imagine esse versículo interessante, se falando aqui de vida eterna na direita, valores terrenos na esquerda. Na mão direita, a duração de dias de vida. A sabedoria aqui, queridos, é representada como uma princesa grande e generosa, distribuindo presentes para os seus súditos. Vida longa, vida eterna, vida para sempre, a extinção da morte, plenitude de vida. E quanto à mão esquerda, segue a riqueza terrena e a reputação como bênçãos inferiores, terrenais, passageiras. E o texto mais direto a respeito desse assunto que estamos tratando é o que nós vamos ler agora. É o mais objetivo, é o mais direto. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34 e o versículo 41. E diz assim o texto: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e porá os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Texto forte, claro, nítido. Este é o Deus que servimos e que não foge do controle de tudo e de todos, e que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Este é o nosso Deus, o qual Paulo descreve no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Efésios capítulo 1 diz assim: que Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, lugar de autoridade, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pôs Jesus à sua direita nos céus. Jesus Cristo, ressurreto, está à direita de Deus e nos chama para reinar com Ele. À direita, à destra do Pai, lugar de autoridade. Direita, lugar de honra, de poder. Venha, meu querido, para a direita, porque a esquerda é lugar de maldição, de punição. Venha para a direita de Deus, venha para a direita com Deus. Eu deixo esse texto, esses textos, esse assunto, essa meditação, para você refletir melhor em que posição você está hoje. Se você é cristão, evangélico, conhece a palavra de Deus, ama Jesus, certamente você não terá olhos
para a esquerda. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, no Face, no Instagram, compartilhe esse vídeo, né? E que você esteja sempre a nos acompanhar em nosso canal e ouvir outros assuntos tão interessantes quanto este. Eu te espero lá em nosso canal. Deus te abençoe.